Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Sabe que eu fui muito inocente. Por quê? Porque, como o Mateu, ele tem a música nele. Sim. Eu não sei se ele vai ser cantor, mas ele tem. Eu tinha isso em mim. Quando eu fui gravar meu primeiro programa de televisão, que foi a Hebe, Você tinha quantos anos mais ou menos? 2002, 18. Tá. Eu tava pronta, saindo de casa, me ligou uma jornalista e falou, e o medo da comparação? Naquele momento, eu já tava há 2 anos em estúdio, eu falei, Sério? vai ter isso. Quer dizer, ninguém falou pra mim, vão te comparar. Eu também, Nem no momento, não, nem ela. E nem eu pensei, Sério? puta, vão me comparar com a minha mãe. Porque seria, acho que a primeira coisa que eu pensaria. Pois é, cara, não pensei. Fui muito ingênua nesse sentido. Mas quando ela te ligou, te deu uma... Me deu. Mas- Falei, meu Deus. E aí, o que te passou pela cabeça? Não, me passou isso, cara. Vai ser uma sina pro resto da minha vida. Vão me perguntar isso. Entendi. Ossos do ofício. Eu acho uma boa coisa. O quê? Assim, se meu filho, por exemplo, segue alguma coisa que eu faço e sempre me citarem ou compararem a mim, eu gostaria que ele não levasse isso a mal e Sim. levasse isso pro bem, porque eu levaria o bem se me comparasse ao meu pai. Foi jogador de futebol e teve que largar a carreira e tal. É difícil, eu não vou te falar. Assim, hoje é fácil e hoje sendo mãe Eu e acho que é mais tal. no começo, É né? gostoso, mas no começo é muito difícil. Eu lembro assim, a primeira vez que eu cantei com a minha mãe foi no Canecão. E ela me chamou pra cantar num disco dela chamado Bossa, uma música linda, de um grupo português chamado Madre Deus. Pô, Madre de Deus. A música chama Haja o que houver. A gente canta até hoje, a gente Mas tem é um um show fado ou juntas. Hã? Chega a ser um fado essa música ou não? Não chega a ser um fado. Tá. E a gente canta até hoje essa música no nosso show juntas. A gente tem um show chamado Zizi Luiza. Ah, é? E é uma música que fala muito da nossa relação, né? Haja que houver, eu estou aqui. Haja que houver, espero por ti. E quando eu cantei, eu saí do palco, eu tinha 17 anos. Eu saí do palco arrasada. Arrasada. Chorando, sentei no camarim e comecei a chorar. Ninguém sabe disso. Por quê? Falei, eu fui uma bosta, eu sou uma bosta. Ah, você achou que foi ruim? Eu sou péssima. De repente, entra no camarim Fernanda Montenegro. Eu não tava mais chorando, tava, segurando minha onda. Entra a Fernanda Montenegro, olha pra mim e fala, menina, você é maravilhosa, você é um fenômeno. Eu Fernanda Montenegro. travei, eu tinha 17 anos e eu tava chorando por causa daquele episódio. Entra a Fernanda Montenegro e me dá essa injeção de autoestima, assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha Você vê que vida. diferença faz, as pessoas falarem as coisas. Exatamente, cara. Como você pode Pra mudar ela, a vida de Ela alguém? pode ter sido uma coisa que ela nem se ligou. Ela nem vai o quanto lembrar. fez diferença pra você, né? E ela podia não ter te falado, ela podia ter pensado e não falado. Ela podia nem ter ido no camarim, É, ou ela podia nem exatamente. ter me visto. Isso Mas eu acho aquilo muito mudou toda a minha perspectiva, sabe? É aquele tipo de coisa quando você faz uma viagem no tempo e não tem aquilo, pode mudar toda a sua carreira, né? Você É um poderia ter efeito desistido. borboleta. É, efeito borboleta, exatamente. E tua mãe, o que falou desse dia? Ela também gostou? Ou ela era muito crítica com você, assim? Ela era bem crítica, mas É. a gente não comentou sobre aquele Não, dia. não chegou a comentar. Você não perguntou pra ela, fui mal, mãe? Nem falou. Né? Não, ela falou, ai, que ótimo, É? Ah, E foi. Não, se ela falou ótimo. Se ela chegou ao ponto de me convidar, é porque eu já estava no ponto de ser convidada. ela não ia te colocar Ela não numa ia. situação... Não é que ela não ia me colocar numa situação. Ela não ia se colocar numa situação. Ah, tá. Ela não ia colocar o trabalho dela à mercê da, Cheque, né? É, da casa dela. O trabalho Entendi. pra ela sempre veio primeiro. entendi. Não ia fazer só pra te agradar. Não, exato. Não ia. Mas Tá tudo boa bem, a sua pensa- marula? Tá demais. Você não vai, você não vai misturar. Né? Só esperando só o gelinho aí Será que já fez? Mas Kurt Cobain. é do Kurt Cobain da zona Da geração Z. Eu sou Zona Norte. da Zona Norte. Mas, Luísa, e o que você escutava em casa? Era legal isso, porque eu escutava, tipo, com 6 anos, eu escutava Barbra Streisand, James Taylor, Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, Chico Buarque, tudo. misturado. Do pai e da mãe, né? Cada um me dava um pouco de informação. Então é muito bacana, assim. Eu ouço James Taylor, tem aquela
memória afetiva do meu pai com a mão na minha cabeça, sabe? Me botando pra dormir. Eu lembro de ouvir Barbra Streisand e chorar loucamente, sem saber porque que eu tava chorando, não entendia a letra, mas aquilo me dava uma emoção, me tocava de um jeito. E só de ouvir as coisas que minha mãe cantava, já era estar em contato com a nata da MPB, né? Sem nem saber a importância daquilo. Então a minha criação musical foi muito legal. Mas você já parou pra pensar sobre isso? Por que a música faz isso? Porque eu acho que nenhuma outra arte tem esse aspecto da música, né? De fazer tão parte da tua vida e marcar um momento e aquilo ser seu. Não é mais daquela banda, daquele cantor. É seu. Você toma pra você. E aí você ouve a música, você se imagina exatamente naquele momento lugar que você tava. Exatamente. Eu não sei se você é assim, eu pelo menos sou assim. Eu sou assim, mas eu sou assim também com olfato. Com olfato não, putz. Tipo, tem uma música... Não, tem uma música não. Calma. Tá. Tem um cheiro, um perfume que eu dei pro meu marido. E durante a pandemia a gente ficou na casa da minha mãe, que é no interior. E eu ouvia uma música tomando banho. Uma mesma música. Uma mesma música. Quando ele coloca esse perfume, me vem a música imediatamente. Olha só. Aquele cheiro me leva àquela música, que me leva àquele lugar, que me leva àquela condição que eu estava vivendo, que me leva ao livro que eu estava lendo e a tudo que eu sentia com o livro que eu estava lendo. Aquele cheiro. Muito legal. Isso é muito legal. Valeu. Olha, ele fez gelo. Não quero, meu amor, obrigada. Quer um pouquinho, Roquito? Melhor pra Melhor a gripe. saúde. Ver se ajuda a passar minha gripe isso aí. Sei. Essa gripezinha aí, então agora tem desculpa, né? Olha o copinho deles. Tudo colorido, né? E eu costumo fazer uma coisa, Luísa, que eu até aconselho pra quem tá em casa, que é muito legal essa experiência. Você vai fazer uma viagem e monta uma playlist pra viagem. Não é legal isso? É muito legal. Porque pra sempre. vai ficar pra sempre marcado aquela playlist, você vai lembrar daquela viagem. Daquelas pessoas, dos lugares que você passou. E é uma coisa que às vezes não fica tão claro na sua mente, só quando toca aquela música. Só quando toca. Porque você fica escutando, e depois é natural. Isso é muito bom, assim, meu pai morreu, né? E as músicas que eu ouvia com ele, todo fim de semana que eu ficava com ele, ele gravava uma fita cassete pra mim. Fazia uma mixtape pra você? Fazia uma playlist, né? Na época seria uma mixtape, playlist. hoje é uma playlist, né? Ele fazia uma fita cassete de tudo que a gente tinha ouvido. Tipo, Poxa. Spin Doctors, Four No Blondes, o Sei. James Taylor, que pra mim era aquele CD branco com as letras pretas, assim, escrito o nome e tal. Então, Ele cara, montava essa playlist pra você ficar. eu ouço aquelas Você músicas... tem ainda essas fitas, não, Tem, né? mas não tem onde ouvir, né? É, né? Mas eu lembro que tava gravado lá. Então eu pego, às vezes, falo, hoje eu quero lembrar do meu pai. E aí eu vou lá e ouço todas as músicas e lembro de cada momento. Cara, é muito bom. Isso te faz bem ou te leva pra uma coisa triste, assim? Ah, cara, Porque eu tenho isso também, e até perguntei já pra umas pessoas se isso veio aqui a doutora Ana e tal, que eu acho que chama melancolia isso, que é uma coisa que você vai pra um lugar, tem um sentimento, parece que é tristeza, mas é bom e depois você volta. exato. Entendeu? Você fica meio afetado por aquilo. Fica. Mas é um verdade. afetado bom, Exatamente. assim. É uma coisa que te puxa e... Eu sempre falo, assim, tem uma parte do meu show que a gente faz um pupurri, um medley de forrós que falam sobre saudade. E a gente só tem saudade do que foi bom. A gente não tem saudade do que foi ruim. É verdade. Então, assim, ter saudade, entrar em contato com esse sentimento e usufruir desse sentimento. E você já E às percebeu- vezes chorar com esse sentimento. botar E pra isso fora. não é especificamente ruim. Não, acho até que é uma cura às vezes. Eu né? acho também. E é engraçado que às vezes até uma coisa que você pode lembrar como ruim, quanto mais passa o tempo, aquilo vai ficando menos ruim até que simplesmente você só lembra da parte boa às vezes, né? Eu não tenho isso ainda. Por exemplo, você sofreu um acidente de carro, assim, sei lá, ou Deus me acidente, livre. não, um acidente leve, assim, tal, não morreu ninguém, mas sofreu um acidente, puta perrengue, não sei o quê. Depois você fala, caramba, você lembra que a gente passou aquilo, ficou na chuva, mó tempo pra chegar, aí começa a ficar melhor o negócio depois, mas durante um tempo é só uma lembrança ruim, né? Durante o tempo é uma lembrança ruim. Depois começa a ficar uma lembrança... Assim, o que eu acho... Faz 2 anos que meu pai morreu.
Ele morreu de Covid. 2 anos? Ah, então foi na época da Covid Foi, mesmo. morreu de Covid. 2020... 2021. Putz. O que me dá, às vezes, desespero é fechar o olho e os traços estarem meio borrados, Ah, e sabe? você tá esquecendo do rosto dele. Então, as músicas, as lembranças, elas são felizes pra mim, porque vão me fazendo remontar o quebra-cabeça, Ficando sabe? nítido. Vai fazendo ficar nítido. Porque esquecer é a pior coisa. É, Não dá pra esquecer. é. Por isso que os mexicanos, eles têm o Dia dos Mortos, né? Pra lembrar os antepassados e manter eles vivos. E manter na eles memória. vivos, exatamente. Porque enquanto alguém tá lembrando daquele... Eles estão vivos. Eles estão vivos, né? Até a última pessoa... E o que eles chamam da terceira morte, né? Que a gente morre 3 vezes, segundo eles, né? Já contei aqui uma vez que a primeira morte é quando você descobre que vai morrer. Que Putz. você tem aquele baque. Eu lembro exatamente o dia que eu me liguei que um dia ia morrer. Meus pais iam morrer, todo mundo ia morrer um dia. E nossa, aquilo me derrubou. A segunda morte é a morte real, que você morre na vida. E a terceira morte é quando a última pessoa deixa de lembrar de você, esquece você. Então Tem até aquele filme, né? É. Qual é o nome do filme? Aquela animação que é linda. Viva a vida... Como que é? dá uma gulgada, mas é... Viva a vida é uma festa. É, né? É Que é lindo, isso, é que é muito exatamente bonito. isso, que não pode esquecer. Que não pode esquecer. Então eu acho isso, eu acho que principalmente com a arte, né, você tem esse tempo a mais aí que as pessoas vão lembrar de você. É, Com que a a música música. perpetua. Música, livro, seja lá o que for, né? Pra mim, cheiro. Cheiro não é muito forte pra mim, olha que louco. Não? Visual pra mim e a música, né, o som e tal. Sou muito visual, assim, de lembrar. Porque como eu sou desenhista, né, desde pequeno eu ficava olhando, você não ficava olhando pras nuvens e Ah, vendo figura, né? total. Eu amo fazer isso com meus filhos. Eu O amo Paquito fazer eles... faz isso até hoje, mas é por causa da maconha, né, Paquito? Aí ele vê Aqui no o unicórnio. Às vezes eu vejo nuvem aqui dentro do porão. Você vê como você tá louco, É. né? Mas eu adorava esse tipo de coisa. Adoro, até hoje. Acho que uma das curas do celular é olhar pro céu. É. Às vezes quando você vê que você tá... Cara, Você ainda vai pro interior ou não? voou. Você percebeu como o céu noturno do interior é muito louco, né? É um céu de cúpula, né? É. Aí que você fala o mundo redondo, os terraplanistas e você não vê- têm vez. É, e você vê até a Via Láctea, né? Aquele esbranquiçado, assim, é lindo. É né? lindo demais. Eu sei porque eu fui agora, tava lá no interiorzão do Paraná, na casa da minha sogra, e falei, olha como esse céu é legal, e a gente esquece que ele é legal, assim, né? Mas sabe, quando você fica aqui no celular, É. celular, às vezes eu paro e falo, céu, Não, lá daqui céu. umas 4, 5 gerações, todo mundo vai estar curvado aqui nessa... Vai, tem estudo já, de Não que, é? que os próximos esqueletos vão ser assim. Ontem eu tava na academia e eu vi uma senhora já idosa. Só que eu achei que ela era muito idosa. Porque eu olhei pra ela e eu não vi o celular dela. Mas Tá. devia estar no colo. E ela tava assim, ó. Toda encurvada. E aí eu olhei, e ela tava assim, né? Mas Sim. aqui no colo. E aí eu falei, cara, como a gente se auto É, envelhece, clausura, né? Como a gente se auto deprime. É, porque esse lance Porque, de cara, você é olhar, aqui, né, abrir o é. peito, fechar a escápula, levantar a cabeça. E esse movimento é muito retraído, né? Muito. Eu acho péssimo. Eu sou adepta, mas acho péssimo. Também. Eu não sei como que eu vou fazer com meu filho que tem 5 anos, né? Mas eu tenho que estar preparado pra não deixar ele ficar viciadão nessas paradas. Hoje aí, meu não. filho falou pra mim, você vai me dar um celular? Sério? Tem 3 anos. Falei, vou, filho, daqui a 10. Daqui a 10 anos te dou.